Boa noite a todos. Estamos começando agora mais uma Expert Live, a terceira Expert Live dessa série, na qual nós aqui do escritório Azevedo Matei, advogados associados, trazemos especialistas nas áreas nas quais a gente tem alguma atuação, de alguma forma o escritório acaba atuando também, para aprofundar e discutir determinados temas que consideramos relevantes. E hoje nós estamos trazendo Leana Matei, né, que é diretora da Aganju. Ela é mestra em... Deixa eu só procurar aqui. O currículo dela é muito extenso, então a gente precisa certificar, antes de passar a palavra para ela. Ela é mestra em desenvolvimento e gestão social, além de vir já há muito tempo promovendo uma série de trabalhos, né, com destaque aqui na Bahia e também no Brasil, relacionados à responsabilidade social, à questão de governança corporativa, a questões de sustentabilidade. Então, são temas que também têm relação com a temática na qual nós vamos tratar hoje, né, que é como construir uma cultura organizacional pautada na ética. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Leana, para que ela possa também complementar a apresentação dela, falar um pouco do trabalho dela, do que ela faz na Aganju, né, já vem fazendo há algum tempo, e a gente iniciar a nossa conversa. Oi, Hélio. Oi, gente. Boa noite. Quero dizer que estou muito feliz com esse convite e, desde já peço desculpas pela minha voz um pouco anasalada, no bom baianês, fuê, porque estou me recuperando de uma gripe e estava em São Paulo, enfim, peguei muito frio. E esse é um tema, Hélio, assim, que é muito pertinente, né? Sob diversas justificativas. Então, para mim, né, para a Ganju, para a gente aqui falar desse trabalho, desse tema, é muito, não somente prazeroso, como também urgente, tá? Só complementando aí a apresentação, eu não sei para quem já conhece ou não, a Ganju, ela é uma empresa de consultoria na área ESG, na área de impacto social, na área de comunicação de impacto. Então, um dos nossos papéis, das nossas missões, é justamente tornar esses conteúdos mais acessíveis. Então, a gente tanto participa de lives abertas, como essa que a gente está fazendo aqui com parceiros, com clientes e tudo mais, mas também a gente tem feito muitos treinamentos em house, em company, para que a gente possa aí disseminar e desburocratizar um pouquinho esses conceitos. Além da Ganju, hoje eu faço parte da Incentive-me, que é uma startup de captação de recursos para projetos incentivados. Então, também acaba sendo aí um hub, né, de potencialização de, vamos dizer assim, de vontades de deixar esse mundo um pouquinho melhor do que aquele que a gente encontrou. Mas é isso. Sobre esse tema aí, Hélio, eu vou deixar você conduzir, aí é pelo menos fazer a abertura, para que a gente possa. E aí, gente, deixamos aqui os nossos contatos ao final, caso também surja alguma dúvida, né, Hélio, aí no chat ou em algum outro canal, a gente está à disposição para responder. Bom, eu quero começar, Leana. Na verdade, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, porque muitas vezes as pessoas se perguntam, né? O empresário acaba se questionando acerca da real importância de discutir, né, esse tema da ética dentro das suas empresas. Então, e às vezes a gente vê uma resistência muito grande quando se está realizando algum trabalho relacionado ao tema dentro das empresas, dos próprios colaboradores também discutir o tema. Eu queria que você trouxesse para a gente uma reflexão em relação ao porquê a gente é importante, né, estar fazendo esse tipo de discussão sobre a ética dentro das corporações. Joia. Primeiro eu vou dar um passinho atrás, sabe, Hélio? Assim, primeiro a gente entender, né, o que é que essa palavra quer dizer, tentando trazer ela para o nosso cotidiano, né? E aí, a ética, ela não diz respeito somente a uma organização ou a um grupo de indivíduos, mas ela também tem uma definição um pouco mais abrangente, que é a definição sociológica. Quando eu falo, por exemplo, eu costumo dizer que a coisa mais antiética que pode existir no mundo hoje é alguém passando fome. Porque a partir do momento em que a gente, enquanto sistema social, permite que seres humanos não tenham acesso ao mínimo necessário para existir,
eu não tenho como discutir o que vem depois. Porque a fome, ela fere as nossas premissas de convivência e ela, claro, nos deixa fora de qualquer sistema regulatório. Então, o ser humano com fome, né, ele se permite, e eu acho que ele deveria ser, deveria, inclusive, ser compreendido nas suas quebras éticas dos limites pelos quais a gente deveria conviver. Então, aquela coisa, né, a pessoa está passando fome, é ético ela passar fome? Não é. De quem é essa culpa? E aí, dito isso, a gente trazer esse conceito de definição ética aplicada aos sistemas todos que a gente ocupa, a todos esses lugares que a gente ocupa, né? Enquanto coletividade, né? Enquanto CPF, enquanto CNPJ. Então, a ética, né? Tem aquela frase que diz assim, a ética é o que você faz quando ninguém está olhando, né? Ou seja, é quando você tem a clareza sobre o que é certo e sobre o que é errado dentro de um sistema, dentro de um tempo e espaço em que nós existimos. E aí, partindo disso, como mais uma vez eu falei, dentro dessa perspectiva filosófica, sociológica, de sistema social, nos fere, enquanto seres, ver alguém passando fome, e também faz com que a gente reflita sobre as nuances daquilo que é permitido. Quem feriu primeiro? Quem foi ferido primeiro? Né? É o sistema social que feriu aquele indivíduo que foi antiético com ele porque não lhes deu a condição necessária para que ele pudesse existir, ou ele que, porventura, a partir dessa situação, rouba um pão, um pedaço de carne, um quilo de feijão. Então, é importante que a gente, a partir dessa provocação, um pouco não tão óbvia, que a gente reflita que a ética, ela é um sistema retroalimentativo. Sobretudo quando eu estou falando dessa organização. E especialmente quando eu estou falando de indivíduos. Porque se eu sou ética com você, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, a menos que você tenha algum desvio de caráter, você vai se sentir estimulado, inspirado, motivado a ser ético comigo. Se eu trabalho numa empresa que tem um programa ético que busca construir essa cultura organizacional pautada na ética, eu, enquanto colaborador, integrante, funcionário, é o nome que for, me sinto também convocada a ser ética com a empresa, porque eu comungo desses valores, né? Então, para a gente falar sobre a importância da ética, é importante a gente questionar um pouco o que ela quer dizer, né, Hélio? Assim, na vida real, Com né? O que a certeza. Globo não mostra? O que a Globo não mostra? Eu acho super interessante esse paralelo que você trouxe aí, essa reflexão que você fez, porque é um pacto social, né? A ética ela deve ser um pacto social que naturalmente alcança também as corporações. Só que muito antes disso, vocês no seu dia a dia, no nosso dia a dia, a gente acaba se deparando com inúmeras questões sobre as quais a gente não acaba refletindo, que ali também tem questões éticas que muitas vezes são preteridas por circunstâncias talvez menos importantes, que são, digamos assim, mais valorizadas. E aí me veio até uma questão, eu fico imaginando aquelas pessoas que ficam no supermercado pedindo comida, às vezes ali, às vezes a gente é abordado e às vezes se sente incomodado em alguma dessas situações, mas aí refletindo um pouco do que você disse, se do ponto de vista de responsabilidade social, um pacto social, é adequado não permitir que aquelas pessoas, dentro de um estabelecimento que está comercializando produtos alimentares, possam, dali, tirar voluntariamente uma doação. E aí você cria, na verdade, um escalonamento de não soluções, porque, vamos dizer, o sistema que a gente vive, né, o Brasil, como você já sabe, voltou, depois de muitos anos, a integrar o mapa da fome. E isso não é uma opinião, só não vê quem tem algum problema de percepção, uma cegueira social, uma miopia sociológica, alguma dessas, né, algum CID desse, né, alguma dessas doenças, alguma deficiência, assim. Mas, assim, o mapa da fome, ele se revela, né, como um indicador
da quantidade de pessoas que vivem com extrema pobreza, e que hoje no Brasil você tem, se eu não me engano, de 3 crianças, apenas uma faz as 3 refeições, né? Então, quando a gente está falando dessa pessoa que está ali pedindo a comida no sinal, ou que está na frente do mercado pedindo um pão que seja, ela está fazendo aquilo, ela não está roubando, ainda que gere um incômodo, porque também ela revela, sabe o quê? Ela revela o nosso privilégio. E reconhecer o nosso privilégio nunca é confortável, porque nos questiona nosso grau de imbecilidade mesmo. E aí provoca na gente uma certa vergonha. Eu, particularmente, me sinto muito envergonhada. Me sinto muito A vergonha envergonhada da omissão diante também, né? A vergonha da da omissão. omissão, a vergonha da impotência, a vergonha de, poxa, falhamos. Eu não sei se foi A, se foi B, se foi C, mas nós, enquanto humanidade, enquanto projeto social, enquanto sociedade organizada, enquanto democracia instituída, nós falhamos. Nós falhamos porque há uma distribuição irregular de riquezas e de poder de consumo, e de comida, e de água, e de casa, de tudo. Então, não é que não tem, é que não tem horizontalmente falando, e poderia até ter uma diferença menor. Mas, assim, se a gente constitucionalmente deveria garantir esses direitos para essas pessoas, se roubar é proibido e pedir incomoda, qual que é a solução? Os programas de redistribuição de renda, né? Mas, enfim, essa é uma conversa mais ampla, mas eu queria só fazer essa provocação para que a gente, quando a gente entenda a ética, a gente não ache que a ética, ainda que do ponto de vista organizacional, ela é um documento, ela é uma coisa escrita, ela é um PDF enviado por e-mail. Não, ela não é. Ela é também. Por quê? Porque toda vez que a gente deixa as palavras soltas, as palavras se perdem no ar. Então, é importante que exista, sim, né, dentro de uma organização, de uma empresa de qualquer porte, inclusive, tá? Esse compromisso instituído, assinado, carimbado, divulgado, com data, com premissas, com acordos, com, enfim, com todas as nuances que precisam existir dentro de uma política institucional, dentro das diretrizes, mas ele em si sozinho ele não é suficiente, né? Porque a ética, ela pressupõe um tempo e espaço, né? Ela caminha junto com a moral. Então, assim, como é que a gente constrói uma cultura organizacional pautada na ética? Entendendo o que é ética, Sim. entendendo que nem todo mundo sabe o que é ética, e então vou precisar fazer com que as pessoas entendam o que é ética, trabalhando a questão desse processo, como eu falei, retroalimentativo, que é a empresa sendo um catalisador, mas também sendo um exemplo, né? E aí eu vou contar uma historinha para você, Hélio, assim, antes de abrir a Ganju, eu passei mais de 8 anos à frente de uma área, né, de sustentabilidade e desenvolvimento social de uma empresa do Grupo Odebrecht. E peguei bem aquele momento em que a Lava Jato pipocou. E apesar da gente não ser à altura, uma empresa 100% Odebrecht, nós éramos 50%, a gente mamava muito na cultura empresarial Odebrecht, né? Na tecnologia empresarial Odebrecht, a famosa TEL. E era considerada uma das culturas organizacionais mais fortes do mundo. Era uma das empresas mais admiradas do mundo, era uma das empresas que todo mundo queria trabalhar. E ela era muito arraigada mesmo, em pilares muito sólidos, certo? Por isso que todos nós, por diversos motivos, lamentamos tudo o que aconteceu, né? Porque realmente era uma cultura admirável. Como é que era feito esse aculturamento? Através das pessoas. Existiam, por óbvio, as políticas registradas, instituídas, assinadas, né, que faziam com que a alta direção se comprometesse, mas a gente via a cultura muito viva. Você via uma pessoa de cultura Odebrecht e ela tinha uma forma de responder. Ela tinha um alinhamento com aquela cultura. E onde é que eu quero chegar? Até se criar uma cultura, nós precisamos definir e estabelecer quais são os hábitos, né? Igual que a gente faz com a gente. Até virar parte do nosso dia a dia, Sim, a gente sim. vai de hábito em hábito, não é? Já Verdade. soube, inclusive, que seu hábito é malhar às 5 horas da manhã. Olha, veja só complementando o que você colocou, é,
é um tema, discutir a ética dentro de uma corporação, a gente pode adentrar para vários setores, para várias, dentro de sobre várias vertentes, digamos assim. Sobre a vertente da questão da produtividade, né? Existem estudos que mostram que uma corporação é mais ética, mais compromissada com os valores que são pactuados, ela tende a ter uma maior produtividade. Aí você trouxe um exemplo de uma empresa que foi exemplo de produtividade, de entrega, enquanto competência técnica operacional, que foi o caso da Odebrecht, que falhou por outras questões, mas não por essa. Você tratou da ética sob a vertente da responsabilidade social, né, esse pacto social que as empresas precisam se estabelecer com a sociedade, com os stakeholders que estão relacionados à sua atividade. Seria uma outra vertente também. Tem a questão da segurança jurídica, né, que são essas relações formais, que também precisam ser estabelecidas internamente dentro da empresa e também externamente, fazem com que a ética também seja reverberada. Então, o que é interessante é que as pessoas muitas vezes acreditam que discutir ética é algo pouco tangível dentro da organização, quando muitas vezes a gente consegue percorrer por todos os setores da organização tratando do assunto de diferentes formas, né? Então, é muito interessante isso. Então, só complementando o que você estava dizendo, eu acho que é exatamente isso, né? Dentro dessa construção de uma estrutura de governança corporativa, esse é um tema que ele precisa ser tratado de várias formas diferentes, né? Então, eu retorno àquela questão, né? A gente trouxe aqui já algumas razões, né, para que as empresas adotem, né, passem justifiquem, né, a discussão desse tema. Mas como é que faz? Como é que pode ser feito esse trabalho de discutir a ética dentro das empresas? Bom, a gente tem aí sempre, né, 5 passos, 5 dicas. Na verdade, não existe uma receita de bolo, tá? O que existem são, na verdade, macroetapas que são fundamentais para que a gente tenha realmente um programa de ética, uma cultura organizacional. E é importante dizer que são coisas diferentes, tá, gente? Você pode ter um programa maravilhoso de ética e transparência e você não tem uma cultura organizacional de ética e transparência. Ao passo que você também pode ter uma cultura organizacional de ética e transparência em que aquele lugar vive uma relação de ética e transmite isso, mesmo não tendo documento escrito. Quantos lugares aí, não necessariamente na temática de ética, você vai, né, restaurantes, lugares até mais tradicionais, típicos, e você chega lá e você tem ali aquele lugar fala por ele mesmo, ele tem alma, ele tem os valores deles, né? E aquilo não está escrito no documento. Então, assim, são coisas que caminham juntas, por óbvio, porque você nunca vai saber, nunca será possível a gente estabelecer um padrão de comportamento exatamente igual para todos os colaboradores, a gente nunca vai ter o controle do que eles fazem dentro e fora do seu tempo de trabalho, mas quanto mais a gente trabalhar a cultura de uma organização, quanto a gente mais fizer que essa comunicação comunique seus valores, sua linguagem, o seu propósito, sua missão, seus impactos, a gente vai filtrando, tá? E essas pessoas vão permanecendo porque sentem aderência dos seus valores pessoais com os valores organizacionais. Então, se a gente fosse fazer aqui, vamos dizer assim, uma jornada, um passo a passo, de maneira muito simplificada, né? Claro, né? A gente não dá para fazer. A primeira coisa, né, seria estabelecer um marco zero, né? Um diagnóstico. Onde é que a gente está? A empresa já tem um código de ética? Se sim, foi divulgado? Foi feito de forma participativa? Envolveu diversos níveis hierárquicos? Foi divulgado por quais canais de comunicação? De quanto em quanto tempo, né? Esse documento ele é revisitado, né? Outra coisa, então esse marco zero é um diagnóstico daquele momento. Fizemos uma pesquisa, por exemplo, em relação a empresas do mesmo ramo, ou outra também coisa muito importante é fazer um benchmark. Bom, quem são, independente do ramo, quais são as empresas hoje que são referência por seus programas de ética, pela cultura organizacional? Vamos estudar essas empresas. Vamos aprender, não precisa reinventar a roda.
Vamos aprender com o que elas já fizeram, vamos refletir e pensar de que maneira, né, essas empresas elas podem nos ensinar, a gente pode se inspirar, né, não é copiar e colar, tá, gente? Não é isso. Mas a gente está sempre se inspirando, se influenciando positivamente, isso é incrível. Então, falei do diagnóstico, né, de ver onde é que a gente está, falei da parte 2, que é pesquisar concorrente, negócios similares, empresas que são benchmark na área. Daí, o ideal seria a gente criar um cronograma, um plano de ação. Mês, entrega, prazos e responsáveis. Quem são as pessoas? Vamos considerar que eu não tenho ainda esse documento, que eu não tenho ainda o comitê de ética, que eu não tenho um canal de ética, uma ouvidoria, que eu não tenha divulgado isso nas minhas redes sociais, no meu site. Eu preciso fazer isso. Eu preciso colocar isso dentro de um planejamento. E ter donos. Tá? Donos por quê? Porque cachorro de 2 donos morre de fome. Não é isso? E quando a gente está falando de um programa de ética, é muito natural, assim, que as pessoas achem que o trabalho acaba quando a gente publicou o código. Na verdade, gente, vou contar um segredo para vocês. Ele só está começando. Porque depois que você implantar esse código de ética, né, que eu estou falando, repare que eu estou falando implantar, eu não estou falando escrever. Depois de escrito, esse documento, ele precisa se tornar um documento vivo. Ele precisa sair da gaveta do diretor, do presidente, do CEO, e ir para o chão de fábrica. E aí que é um convite para que a gente pense quais são as áreas que precisam estar envolvidas. Muito embora essa seja uma exigência do novo mundo, né, nessas tendências ESG, Environmental Social Governance, todo mundo precisa de código de ética, né, inclusive para trabalhar a questão aí da premissa da prevenção, né, tipo assim, olha, eu avisei meu funcionário, se ele teve uma conduta errada, a responsabilidade é dele, ele foi avisado. Né? A gente tem aí essas ideias, um pouco, aí, essas nuances que tem uma opinião um pouco divergente disso, mas tudo bem. A gente precisa ter para receber financiamento, para participar de edital, para, enfim, compra e venda de grandes corporações exigem tudo isso, mas a gente precisa tornar esse documento vivo. Ele não é um documento, não deveria ser entendido como um documento meramente obrigatório. Ele deveria ser um documento, um material, um produto de desejo da alta direção, com uma vontade legítima de transmitir para todos os colaboradores e todos os stakeholders, né, todas as partes interessadas, quais são os valores éticos que fazem a cultura dessa organização. Então, muitas vezes, Hélio, a gente tem o melhor código do mundo, como a gente tem, por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro é muito bom, Código Florestal Brasileiro, Ave Maria, coisa mais linda do mundo, e escrita em letrinha brilhante. Porém, entre o que está escrito e o que está comum, existe uma distância quilométrica. E hoje, para as organizações, essa distância, caso exista, ela não se reflete somente numa crítica. Ela pode trazer um passivo judicial, um passivo de imagem, um passivo trabalhista, ela pode representar denúncia, inquérito, enfim. Né? Ela tem não somente uma questão filosófica aí, mas ela tem uma questão penal, criminal, legal. Esse é um ponto. Então, a outra coisa também é o envolvimento de várias áreas da empresa. Durante muito tempo, né, o programa de ética, toda essa parte aí, enfim, das políticas diretrizes, estava muito concentrada na presidência e na área jurídica. E ninguém se engaja no juridiquês. A gente precisa trazer a área de pessoas para perto. Se eu estou falando de cultura, eu estou falando de gente. Eu estou falando dos hábitos, das crenças, dos comportamentos desses integrantes, do que a empresa estimula, do que a empresa desestimula no ambiente corporativo. E, com isso, também pensar, né, na área de comunicação, quais são os meios de comunicação que a gente precisa trazer para perto. Para aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre comunicação. Para aí depois a gente ter um produto que seria interessante que ele fosse participativo, que ele tivesse nesse código de ética, esse manual de conduta, que trouxesse essa cultura organizacional, que ele realmente pudesse passar por um processo de contribuição das pessoas, antes de ser assinado e validado.
Então, já vou passar para você a palavra. Quando a gente fala da construção de uma cultura organizacional pautada na ética, a gente também precisa entender que a ética, ela é a ética nos processos, né? Como que eu crio processos éticos que respeitem os lugares de fala, os lugares de vez e de voz e de representatividade dentro da minha organização, respeitando suas culturas prévias, respeitando os lugares de onde essas pessoas vêm. Se eu entendo, né, é a grande definição de cultura do antropólogo Lévi-Strauss, francês, que é a grande referência, cultura é o conjunto de hábitos, crenças, comportamentos de um povo dentro de um lugar, tempo e espaço. Então, o que a gente entende hoje, que, né, tanto é que tem as pessoas um pouco mais velhas, não, porque na minha geração não tinha nada disso. Agora tudo é mimimi. Sim, meu amor, mas sua geração foi relacionar, a gente está vivendo agora em 2020, em 2020, 2020 não, em 2022. Em 2022 a gente vai ter que aprender isso, porque a cultura, ela é dinâmica, né? Então, quando a gente está falando dessas construções, a gente não pode achar também, sabe, que a gente vai construir esse programa hoje e ele vai ser ad eterno, né? Ele vai viver para todos sempre, serão felizes para sempre. Não vão ser. Verdade, você tem toda a razão, né? Eu só queria reforçar alguns pontos aqui do que você disse. Eu concordo plenamente com você quando você diz de que a formalidade que é construída em torno de um programa de compliance, ou de conformidade, ou de integridade, seja lá o nome que seja dado, a principal função, a meu ver, é ter a capacidade de interferir na formação da cultura organizacional. Lógico que ele tem outras funções também, estratégica, comercial, pode ser, de segurança jurídica, mas a principal função, e a mais difícil, é ter condições de influenciar na formação da cultura organizacional. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser frisado, né? Porque muitas vezes as pessoas discutem a construção de um sistema como esse como algo meramente formal, como algo que não necessitasse do envolvimento, como você bem colocou, de todas as áreas da corporação, do envolvimento do setor de recursos humanos, e, enfim, todas as áreas da corporação, e de forma estratégica. E aí vem em minha mente um estudo que diz o seguinte, na verdade, se você for escalonar, valorar em termos de efetividade, uma cultura organizacional da empresa, você tem uma percepção muito melhor dela através daquelas verdades tácitas, né? Que é aquela verdade que está posta através da conduta das pessoas, né? Das decisões, daquelas decisões muitas vezes que podem existir conflito de interesse. Então, são nesses momentos que a cultura corporativa ela se reverbera de fato, né? Muito além do que está posto ali no papel, naqueles princípios todos que são elencados no código de ética e conduta, e dos artefatos que são criados ali, aquelas mensagens que são colocadas nas paredes, no site, etc. Então, trazendo essa perspectiva, é importante que o gestor ele tenha noção disso, né? E aí tem um outro dado que eu acho super interessante, que é no momento da contratação, da demissão e da promoção, que os valores da empresa e as mensagens são mais transmitidas para os seus colaboradores. Então, daí, olha a importância que isso tem, e muitas vezes é ignorado pelo gestor, para difundir a cultura da organização. São ações cotidianas e relativamente simples. Simples, eu digo, no sentido de serem cotidianas, não necessariamente simples de serem executadas, que muitas vezes você tem que demitir uma pessoa, não é algo simples, mas que, de fato, são aquelas ações que constroem ao longo do tempo, né? Não é de uma hora para outra, essa cultura organizacional que digamos assim, a grande bolha de proteção de qualquer organização, muito além de qualquer código ou norma que seja criado. Esse é um ponto. A questão da comunicação, que você vai entrar nesse tema, eu sei, você é especialista nisso aí, mas eu só queria destacar o seguinte: todo o processo que é feito, né, seja um processo de treinamento, seja uma comunicação através de e-mail, de visual, de tomada de decisão, ele é feito através de um processo de comunicação. Tudo isso passa por um processo de comunicação. Então, é importante que a empresa se preocupe toda essa
gama de formas de comunicação que existe no cotidiano de uma empresa, em transmitir esses valores, né? Tudo isso que a gente vem tratando aqui. E a questão dos indicadores, né? Que é o que serve, de fato, para a gente conseguir tangibilizar a efetividade dessa cultura organizacional, né? Embora seja algo aparentemente abstrato, é possível se estabelecer indicadores de desempenho, como, por exemplo, você trazer questionamentos para os seus fornecedores, para órgãos de controle, para os seus colaboradores. Às vezes você como gestor tem uma impressão diferente dos seus colaboradores em relação à ética dentro da empresa. Às vezes essa ética ela pode ser diferente em determinados setores. Determinados setores podem apresentar maior vulnerabilidade. Então, tudo isso pode ser mapeado e transformado através de indicadores para poder tangibilizar e orientar o trabalho que é contínuo, né? Como você bem colocou. Então, é isso, né, Hélio? Assim, não é um documento escrito que vai criar a cultura de uma empresa, né? A cultura da empresa, ela é criada no momento em que as pessoas se apropriam daquilo no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí eu vou contar uma historinha assim rápida, né? Na Odebrecht eu fui responsável pela implantação do programa, escrita, validação, e a gente fez um processo que foi muito bacana, em que a gente fez a implantação desse documento de maneira viva, né, com todos os stakeholders. Então, por exemplo, com 500 funcionários na época, nós fizemos uso de teatro, de apresentação, de dinâmica, de perguntar para eles qual era o nível de limitação, o que é ético, o que é que não é, para a gente se confrontar com outros universos simbólicos, né? Afinal, quando você está falando de uma empresa que envolvia, por exemplo, construção, você tem diversos níveis de escolaridade. Então, não dá para a gente tentar achar que o que é óbvio para a gente é óbvio para todo mundo. Então, de alguma forma, a gente precisa pegar essa informação que está ali escrita e traduzi-la, colocá-la de uma forma atrativa. Então, a gente fez isso através de vídeo, de peça de teatro, a gente fez uma parceria com o SESI na época para teatro empresarial, levamos todo mundo para esse treinamento, ganhamos, fizemos diversas ativações dentro da empresa, no elevador, no mural, na copa, lugares de grande circulação, tá? E acabou que a gente até ganhou um reconhecimento público sobre isso, foi uma super boa prática. E uma outra historinha que eu queria contar, eu morei na Inglaterra há 2 anos, né? Durante o período que eu morei lá, já faz tempo, eu fui garçonete e hostess de um grande hotel, que é o Marriott, que fica ali perto do Big Ben. E lá, né, o Marriott, eles tinham uma cultura organizacional, estou falando de 10 anos atrás, sei lá quantos, muito forte. E eles tinham um negocinho assim, que era tipo um livreto que dobrava e ficava desse tamanho, assim, do tamanho de um cartão de visita, todo dobradinho, e que tinha a missão, a visão e todos os valores do grupo, como se fosse um mini código de ética. E a gente tinha que ler e decorar aquilo. E aquele papel não poderia sair do bolso da gente. Cada vez que passasse o supervisor e perguntasse cadê o bookzinho, a gente levava lá, tipo, uma mini notificação. E eles, eventualmente, perguntavam qual é a missão. Cite um dos valores. Sei lá, tinha respect to the others. Sei lá, respeito para todo mundo. Sabe? E aquilo você tinha que, por uma forma ou de outra, decorar. E às vezes eles perguntavam, tá, mas cite uma situação em que isso acontece na sua rotina. Eu era garçonete, era hostess, né? E a gente tentava pensar isso sempre de 2 vias. Porque na medida em que nós, enquanto colaboradores, isso é importante dizer, nós seguimos a conduta pré-estabelecida pela empresa e ela entra para nos proteger caso algum elemento externo descumpra, isso se fortalece como um valor empresarial que deixa todo o time mais forte. Né? Então, por exemplo, nesse caso, nosso valor, né, nossa cultura baseada era na ética do respeito. Respeito a todas as pessoas que frequentavam, né? Eram geralmente jantares corporativos. Mas a partir do momento em que eu exerço isso,
e alguma outra pessoa não exerce, eu posso ter o direito de levantar a mão, ó, faz parte do nosso código de conduta, eu respeito, eu estou me sentindo respeitada, a empresa pode intervir por mim, em que medida, de que forma? Que são aí os vários famosos casos em que muitas empresas, né, entram na briga pelos seus colaboradores em caso de assédio. Caso ele venha, né, ali, olha, vamos, esse é um valor para a empresa, nós não permitimos. E nós não permitimos, não é nós não permitimos somente nos funcionários, não, nós não permitimos que exista. Então, nós vamos criar ferramentas, instrumentos de coibir essas práticas, né? E aí, Hélio, que você trouxe um ponto que, só para ir concluindo, que é a questão dos meios de comunicação. A comunicação, ela é uma ferramenta de construção da cultura. Quando a gente fala de cultura, e aí tentando fazer aí um pouco uma ampliação do conceito de cultura, se a gente pensar lá nos povos, né, nas primeiras pessoas que ocuparam o planeta, as pinturas rupestres, né, eu sempre falo das pinturas rupestres, que eu acho lindo. Quando eles desenharam aquilo ali, eles estavam buscando uma forma de comunicação. Não tinha touchscreen, não tinha zap, né, não tinha nada disso. Mas aquele desenho é reflexo de uma cultura que eles viviam naquele momento, naquele universo. O mesmo fato que hoje. Bom, vamos pensar aqui comigo. Nós hoje passamos, sei lá, 6 horas, que eu acho uma coisa absurda, olhando para uma telinha de celular. A gente faz tudo nesse celular. Eu já malhei com esse celular, fiz mercado, paguei conta, mandei mensagem, mandei parabéns para pessoas que moram fora, divulguei a live, escrevi conteúdo, respondi e-mail, fiz todas as coisas que você imagina nesse celular. Falando das coisas mais que a gente pode falar, né? Mas como que eu vou pensar num conteúdo como um código de ética, uma cultura organizacional, que não inclua, por exemplo, os meios digitais? Eu não vou engajar. Como que eu vou concorrer com o TikTok? E aí que está lançado, né, o grande desafio das grandes corporações, que é entender que a cultura organizacional, se eu entendo que o conceito de cultura é dentro de um tempo e espaço, e dentro do meu tempo hoje, a cultura digital, ela é um elemento fortíssimo para todas as pessoas. Quando eu pensar em minha cultura organizacional, eu tenho que pensar com esse viés também. Claro, pensando, né, o uso corporativo, mas também, por que não dizer, pensando em instrumentalizar essas pessoas para que elas também tenham um comportamento ético nesses espaços virtuais, né? Teve uma oficina que a gente fez aí com uma outra empresa e que era exatamente falando, né, dos cuidados que você precisa ter ao usar o espaço virtual no seu trabalho. Será que eu marco o coleguinha? Será que é bacana fazer uma piada com esse coleguinha postando no meu Instagram? Será que eu, até que ponto, e aí tem várias discussões sobre isso, né? Até que ponto eu posso postar coisas que não estão em linha com a empresa que eu trabalho? Né? E aí eu te falo assim, né? Bom, eu trabalho com a Ganju, uma empresa de responsabilidade social. Eu, particularmente, mesmo meu Instagram sendo pessoal, muito embora seja bem híbrido, né? Porque eu sou uma pessoa vivo e trabalho, tem cuidados ali. A Ganju, por exemplo, que é uma empresa, a gente tem um cuidado muito ético, mesmo quando a gente faz crítica a um tipo de postura, a uma campanha mal realizada, indo sempre por uma crítica positiva, uma linguagem não violenta, uma função que nós temos uma ética profissional ali, né? E é isso, né? Assim, para trabalhar os meios de comunicação, a gente precisa trabalhar a linguagem. Então, será que um documento de 50 páginas as pessoas vão ler? Elas não vão ler. Como que eu posso pegar essas premissas e torná-las, né, numa linguagem mais comestível, numa linguagem que as pessoas, poxa, deixa eu ver isso aqui. Hoje, por exemplo, eu acho que tem que ter TikTok para falar de ética organizacional. Pois é, eu acho que a grande dificuldade da comunicação, para mim, assim, pela minha experiência, são 2 pontos. A linguagem, né? Você tem que adequar a linguagem a todos os níveis de colaboradores, eu digo do ponto de vista de cultura, né? Cada um. Em termos de criar uma rotina de que isso seja feito de forma ininterrupta, né? E da mesma forma não cansativo também, né? Então, Uhum.
Eu acho que para mim, são os dois desafios que o responsável por tocar essa pauta dentro da empresa naturalmente vai enfrentar. Você estava falando aqui da responsabilidade da questão ética vinculada ao trabalho, mesmo quando se não está no exercício da atividade. Me veio à mente um caso que eu vi noticiado de uma colaboradora que se envolveu numa briga num bar. Ela estava com a camisa da empresa e essa briga foi veiculada em redes sociais, no jornal, e etc. E imagine, ela com a camisa da marca da empresa estampada ali na camisa, e acabou se envolvendo numa situação como essa, que, embora seja de natureza pessoal, repercutiu na imagem da empresa. Quais são... hoje é difícil é muito tênue essa linha entre o que é a sua vida privada e a sua vida profissional. Então, é uma discussão também que precisa ser melhor trabalhada, né, dentro das empresas e até internamente por nós mesmos, né? Então, mas é só um exemplo de como não é uma coisa tão fácil, né? Às vezes se depara com situações... Eu acho que assim, tem nuances, né, que são ainda muito indefinidas, né? Não tem ainda, acho que já evoluímos bastante nos últimos 2 anos, especialmente com a vinda da pandemia, a gente digitalizou nossa vida, então a jurisprudência precisou trazer respostas para parametrizar como que a gente atua, como que a gente julga, como que a gente procede, mas sempre vão existir questões não respondidas ainda. E que bom, porque, na verdade, significa dizer que a gente está fazendo novas perguntas. Então, nesse caso da moça, é impossível a gente controlar, né, o comportamento de todo mundo. Tem até uma série, que eu estava até pesquisando aqui, que é muito bacana, deixa eu ver aqui, que é aquela série que está sendo aí feita na Netflix, que é chamada Intimidade, tá? Que é de uma política que tem sua privacidade violada, e aí mostra um caso paralelo também de uma pessoa que teve suas fotos vazadas aí no ambiente empresarial. Depois eu vi uns artigos falando assim, não, mas vem cá, em que medida a empresa se responsabiliza? A empresa se responsabiliza a partir do momento em que ela entende o conhecimento, não assume uma postura mais proativa e mais firme diante da, não somente proibição desse fato, como afastamento dessas pessoas. Porque aí, Hélio, que a diretriz e a política que estava escrita se revela funcional e verdadeira. Aí que a cultura vai ser testada. É aí que a cultura nasce. Porque ninguém é honesto porque diz que é honesto. Né? A gente é honesto quando a gente é honesto. E ponto. Né? E tem uma frase que eu amo que é assim, suas atitudes gritam tão alto que eu nem consigo ouvir o que você disse. Ficou mudo você. Você está mudo, Hélio. Eu tenho essa frase aqui, eu só vou ler para você. Eu tenho exatamente aqui. Cadê? O que você ecoa em meus ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que você disse. Mais ou menos isso. Né? E, assim, de que maneira a gente consegue transcender esse lugar apenas do dito e colocar no feito. Né? Então, se a gente está falando aqui, bom, cultura organizacional, ética, construção, pessoas, valores, nessas situações é que a gente vai ver em que medida o que está escrito nas políticas, em papel timbrado, assinado, carimbado, aprovado, engavetado, tem valia, né? É você parar uma empresa, e a gente teve vários casos aí na história, né? E aí, tem um ponto muito importante, que eu até anotei aqui para não esquecer, é que nesses casos, a omissão não é um caminho. Porque o silêncio também é uma resposta. Então, se diante de algo que eu escrevi que eu não concordo,
e que eu não permito na minha organização, e que eu considero um comportamento, uma atitude antiética, se, caso ele ocorra, eu me silencio, eu não tomo uma postura enérgica, não adianta ter escrito o melhor código do mundo em letras prateadas e papel couché 120 reciclado. Não vai adiantar. Com certeza. E no momento, são várias situações em que a cultura vai ser testada, né? Então, é preciso que as pessoas estejam atentas a isso. E elas estão sendo observadas, naturalmente. Leana, a gente está caminhando para o final. Joia. Agradecer enfim, pelo tempo que você despendeu na participação na live. Eu acho que foi super bacana, super enriquecedor trocar essas informações com você. E também quero colocar à disposição o tempo final aí para você fazer qualquer consideração que você queira e a gente poder finalizar. Que bom. Temos perguntas, não temos? Deixa eu dar uma olhada, é verdade. Deixa eu dar uma olhada se temos alguma pergunta aqui. Não temos perguntas, não. Nenhuma pergunta. Vontade para poder. Acho que o pessoal já deve estar. Tá mais tímido, Mas, assim, não tem tímido. problema. Ou reflexivo, né? Assim, agradeço aí esse convite, essa conversa. É um tema realmente muito infinito, né? Tão quanto as nossas reflexões sobre o como fazer. Eu, particularmente, não sou muito favorável à receita de bolo. Eu acho que cada empresa tem uma realidade, cada empresa é única, assim como nós, né? Somos 7 bilhões de pessoas únicas. O que a gente estabelece são metodologias e premissas para fazer isso acontecer, tá? Então, assim, também deixo esse recado aí, gente, que essa é apenas uma conversa, de forma nenhuma a gente quer aqui encerrar a discussão, nem trazer verdades absolutas, não acreditamos nisso, mas simplesmente tentar refletir um pouquinho, sair do óbvio e entender que, na verdade, para que a gente possa construir empresas, né, que deixem um legado, que deixem um impacto positivo sobre as pessoas e sobre o mundo, nós precisamos entender que essa ética ela perpassa todas as relações da empresa, dentro e fora dela. Relações com o meio ambiente, com o governo, com a acionista, com a imprensa, com a comunidade, tudo isso é um convite a gente pensar sobre ética, para que essa cultura, de fato, ela, primeiro, se desenvolva, se fortaleça e seja percebida. Então, espero ter contribuído aí com as reflexões. Meus contatos também estão aqui no card, sigo à disposição. Parabéns aí, Hélio e Henrico, pelo trabalho que vocês estão realizando, sempre parceiros. E contem comigo sempre. É isso. Obrigado, Leana. A todos que compareceram, participaram e a todos aqueles que ainda vão assistir essa live, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida, né? Então, vocês têm acesso às redes sociais do escritório, né? Ao nosso site. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só endereçar, que estaremos à disposição. Obrigado a todos. Obrigada, Hélio. Um beijo, gente. Até a próxima.